Você sabe qual que é o melhor espaçamento hoje para o cultivo comercial de produção do limão Tahiti? Quais tipos de espaçamento a gente tem à disposição para utilizar no dia a dia do campo? E qual desse espaçamento pode trazer resultado e também espaçamento que traz prejuízo para o produtor no segmento comercial de produção do limão Tahiti? Espaçamento para o cultivo comercial do limão Tahiti, ele é muito importante na hora do produtor decidir no projeto qual espaçamento ele vai estar utilizando. O porquê que o produtor tem que atentar nessa questão do projeto. Como vocês podem observar nesse sobrevoo, estamos numa produção comercial de produção do limão Tahiti, aonde que a gente tem uma parte que foi replantada, a gente tinha uma área aqui destinada a um outro tipo de cultura que estava sendo produzida aqui, e o produtor decidiu investir novamente na cultura do limão, e aqui a gente elaboramos um novo projeto para ele. Nessa parte aqui vai fazer 6 meses que foi plantado esse pomar, e nessa outra parte, como vocês podem observar nesse sobrevoo aqui, a gente já tem uma produção do limão Tahiti já de 9 anos de idade. Então vou trazer na prática para vocês qual que é a forma de escolher um bom espaçamento no plantio, como que se desenvolve, e depois, após 9 anos do plantio, como que o seu pomar vai estar. Então vamos estar trazendo esses dois lados, que fica muito fácil para você, produtor, identificar como que você pode escolher o melhor espaçamento. Sempre lembrando que o espaçamento no segmento comercial de produção do limão Tahiti funciona de que forma? A gente vamos observar o tipo de porte enxerto que o produtor vai estar utilizando em seu projeto. O porquê, João, a questão do porte enxerto? Diferente de outras culturas, o porte enxerto no segmento comercial de produção do limão Tahiti, ele tem uma influência muito grande no desenvolvimento da planta, nessa parte estrutural. O que é essa parte estrutural? Falando um pouco de modo mais simples, é a questão da formação. Tem porte enxerto que faz que o limão suba para cima, né, que ele cresça bastante para cima. Tem porte enxerto que faz que o limão abre mais para o lado, né, que ele não cresça tanto para cima, mas que ele tem uma abertura mais grande dos seus galhos lateral. E também a gente tem porte enxerto que ele tanto sobe como ele abre para o lado. E também o porte enxerto, ele é utilizado em certos tipos de regiões, né? Como assim, João? Tem um certo tipo de regiões que ele não consegue trabalhar com certo tipo de enxerto, né? No caso aqui, nessa propriedade, a gente estamos utilizando o porte enxerto citromelo. A gente já tem uma produção do limão Tahiti que deu muito bem com esse porte enxerto, então naturalmente já decidimos investir de novo na questão do citromelo nessa nova área. Mas aí você tem o citromelo, tem o índio, tem o San Diego, tem o Fly Dragon e outros tipos de porte enxerto para você estar escolhendo perante ao seu tipo de solo, ao seu tipo de clima e ao espaçamento que você vai estar escolhendo para o seu projeto. Também, né, o pessoal muito tempo atrás utilizava muito limão índio para fazer esse porte enxerto, mas o pessoal, né, tem um pouco hoje de receio de utilizar essa variedade por questão de ataque de doença no sistema radicular, mas a maioria dos pomares de limão Tahiti foram formados em cima do porte enxerto índio, né? Então, naturalmente, esse porte enxerto ele é o mais conhecido entre os outros porte enxerto. E vamos dar uma olhada na área agora para vocês identificar a questão do espaçamento que foi escolhido aqui para o produtor nesse projeto aqui, e depois vamos mostrar a área que já está em produção, o pomar formado já, para vocês identificarem como que vai ser seu pomar após 9 anos de idade. Setor novo, ano que foi replantado, né, foi elaborado esse novo projeto para o produtor, como vocês podem observar, recém-plantado, utilizando o porte enxerto citromelo. Vou dar uma puxadinha aqui só para vocês verem. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma proteção, tanto para não crescer broto e também para evitar que formiga suba para cima, e também se precisar utilizar algum tipo de handap aqui no meio, que esse handap não venha pegar na planta. Vamos subir um pouquinho para vocês verem. Aqui, pessoal, porte enxerto aqui embaixo, citromelo, e aqui para cima o desenvolvimento do limão Tahiti. Não estamos usando nenhum tipo de irrigação, como vocês podem ver, a irrigação que está sendo feita no trator. Como vocês podem ver, o trator acabou de fazer a irrigação aqui. E nesse espaçamento aqui, pessoal, dessa planta, como vocês podem observar, para aquela outra planta ali, estamos usando espaçamento de 3,5. Porque antigamente, na questão da produção do limão, se utilizava
o limão cravo para fazer os porte-enxerto, se precisava ter mais espaçamento. E também através dessas novas variedades de porte-enxerto, o produtor conseguiu também diminuir mais o espaçamento, adensar um pouco mais e conseguir colocar mais planta por hectares. Mas lembrando que quando você adensa, você corre o risco de ter ataque muito severo, né? Um ataque muito forte de pragas e doença. Através desse porte-enxerto, o produtor conseguiu adensar e não sofrer tanto com a questão do ataque das doenças e praga no meio do pomar. Já dessa planta para a próxima rua, como vocês podem observar aqui está a próxima rua, já temos um espaçamento, né? Vocês podem observar daquela fileira de limão Tahiti para essa aqui, já estamos utilizando um espaçamento de 6 metros. Né? Então aqui vocês podem observar que a gente adensou mais o pomar. Né? Então nessa questão da gente poder trabalhar mais adensado, sempre lembrando que o produtor, para poder adensar dessa forma, precisa fazer uma boa escolha da questão do porte-enxerto. O porte-enxerto tem uma influência muito grande em cima da cultura do limão. Como eu falei para vocês, dependendo do porte-enxerto, ele cresce para o lado ou ele abre mais para cima, a mesma coisa. Ele abre e sobe para cima, como vocês podem observar, é um pomar novo. Né, um novo investimento na cultura do limão. O produtor aqui ele gostou muito de trabalhar com a cultura do limão e decidiu fazer um novo investimento. Agora a gente vamos para a parte onde que é a parte já de 9 anos de idade, como vocês podem enxergar no outro lado ali. Vocês vão acompanhar de perto como que fica no pomar já após 9 anos de idade. Vamos entrar na parte do pomar de 9 anos de idade. Assim você consegue identificar como que o seu pomar vai estar daqui 9 anos de idade. É muito importante, o produtor tem que pensar o quê? Que produção do limão Tahiti é longo prazo. Como vocês podem observar, uma planta de 9 anos de idade, utilizando o porta-enxerto citromelo, espaçamento de 3 para uma planta para a outra e de 6 de uma. Olha que espetáculo para vocês verem. Não estamos utilizando nenhum tipo de irrigação. Nessa região a gente não consegue trabalhar os meses do ano. Aqui a gente consegue trabalhar apenas 6 meses do ano produzindo limão Tahiti, porque é uma região que tem um período muito alto de chuva, né? Então quando a gente tem esse excesso de chuva, a gente não consegue trabalhar muito forte na indução do limão Tahiti para que ele possa produzir mais meses do ano, mas mesmo assim o produtor consegue ter ótimo resultado nessa propriedade pequena, né, utilizando o limão Tahiti. E vamos observar mais para cá o pomar para vocês verem. Um pomar muito bem conduzido, né, de boa qualidade, aonde que o produtor vem obtendo ótimo resultado, né? Se vocês vão observar, né, como que o pomar, utilizando um espaçamento mais adensado, olha para vocês verem, né, aqui a gente já tem um período, né, uma questão de ter as ruas mais próximas, né? Essa que é a questão de você trabalhar com a cultura do limão mais adensado. Você tem que ter isso na sua cabeça. E o que acontece nessa questão de trabalhar mais adensado, com o espaçamento mais adensado? Você precisa ter um cuidado maior em questão de desenvolvimento de praga e doença, porque esse ambiente abafado, pouca circulação de luz, pouca circulação de ar dentro do pomar, traz ótimo ambiente para desenvolvimento de pragas e doença. Aqui a gente anualmente precisamos fazer um sistema de poda, né, onde que a máquina entra literalmente sem afundar muito para dentro do pomar, apenas tirando os galhos que estão excedendo no meio da rua. É um sistema de poda que a gente elimina. E como vocês podem observar, o citronelo, como que ele fica mais baixo, né, do que as outras variedades de porte-enxerto, né, de outros porte-enxerto. Olha para vocês verem como que ele fica baixo. Ele tem a tendência de abrir mais para o lado, né? Aqui já é 9 anos de idade, um pomar já formado. E olha a qualidade para vocês verem. Vocês podem ver que o limão, após 9 anos de idade, trabalhando com porta-enxerto citromelo e com o espaçamento mais adensado, olha para vocês verem como que ele fica bem perto uma planta da outra. Então a partir daqui, né, você tem a tendência de que daqui a algum tempo você precisa fazer uma poda mais drástica, né? Então mostrando para vocês um pouco, né, dessa variedade de porte-enxerto utilizando esse espaçamento. E olha para vocês verem como que fica. Olha para vocês verem, né? Então aqui vocês têm um pouco mais de dimensão de como que fica o pomar utilizando esse porte-enxerto. Sempre lembrando, né, que cada uma questão de trazer um certo tipo de estrutura, né? E olha aqui para vocês verem.
né? Limão Tahiti. E quais tipos de espaçamento existe hoje para o produtor estar utilizando? Aí, pessoal, sempre lembrando que vai do projeto. A gente pode trabalhar 3x6, pode trabalhar 4x6, pode trabalhar 5x6, pode trabalhar 3x7, 4x7, 5x7. Sempre lembrando o quê? Que você produzir um limão mais adensado, tipo como? 2,5 de uma planta para outra e 3,5 ou 4 de uma rua para outra. Vocês viram na prática aqui, com 6 metros de distância, a gente mesmo assim precisa anualmente fazer um sistema de poda leve, utilizando a máquina para a gente apodar esses galhos que vão sair no meio da rua, né? Principalmente um pomar que ele é bem conduzido, que ele tem um cronograma ideal para uma boa formação, um produtor que consegue trazer uma alta produção acima da média, naturalmente ele tem uma árvore de limão Tahiti mais rigorosa, mais forte, mais folhuda, né? Por essa questão que o pomar é bastante saudável. Evita produzir limão Tahiti de uma planta para outra de 3 metros para baixo. É muito perigoso, né? Você ter que arrancar mudas de limão futuramente, e no meu ponto de vista, você plantar para daqui 4, 5 anos, retirar mudas no meio, não faz sentido, sendo que a gente tem um gasto em cima de cada muda, em cima de cada manejo de adubação, controle de praga, doença, mão de obra, tudo mais, irrigação também. Então, de uma planta para outra, evitar menos de 3,5. E de uma rua para outra, evitar menos de 6 metros, pessoal. Tome cuidado com essa questão de menos de 6 metros de uma rua para outra, porque senão você pode cultivar um limão Tahiti com um espaçamento menor, de 6 metros, utilizando 5, 4 metros, mas o que vai acontecer? Anualmente você vai ter que fazer uma poda lateral nesse limão mais brusca, né? Então você vai retirar galhos que produzem limão, né? Se você for observar a fisiologia da planta do limoeiro, ele não produz limão dentro da árvore, ele produz limão fora, né? Então você vai cortar os galhos que vão produzir limão, e aí você vai ter uma baixa questão de produção por planta, né? Por quilo por planta, e isso não é ideal para o produtor. E lembrando, quanto mais poda você utiliza na cultura do limão Tahiti, mais problema em questão de desenvolvimento de praga na parte estrutural da planta você tem, porque você abre brecha, né? Esse ferimento que você faz na planta, você abre brecha para infestação de praga, doença ou fungo, e também você eleva o estresse da planta, porque ela precisa cicatrizar aonde que foi cortado ali. Então isso necessita que a planta pare o ciclo de produção, pare um ciclo vegetativo para ir lá fazer a parte de cicatrização daquela parte que foi retirado. Então sempre lembrando, né, espaçamento muito adensado não traz ótimos benefícios para o produtor. E o joinha, espaçamento não tão adensado, um 7x5 hoje, um 6x7, dá para você utilizar, né? Se você tiver uma área um pouco maior e não quiser tanto ter essa questão de ficar mais futuramente trabalhando tanto com questão de poda no meio da lavoura, você quer ter uma tranquilidade mais em questão de desenvolvimento de praga e doença, então aí você precisa aumentar um espaçamento aí onde que você vai trazer mais resultados. Sempre lembrando que, pessoal, quanto mais planta você coloca no hectare, mais manejo futuramente você precisa realizar. Tanto manejo do queijo, ó, manejo de cronograma de fertilidade, manejo de controle de praga e doença, um manejo mais à risca da questão de você trazer uma irrigação para esse pomar, você ter mais dificuldade em formar uma estrutura porque você tem mais planta dentro de pouco espaço, então você tem que ter isso na sua cabeça. Então, pessoal, trazendo na prática para vocês esse resumo total aqui de 2 áreas, né? Uma recém-plantada com um pomar de 9 anos de idade, você, produtor, consegue entender muito bem como que o seu pomar vai estar a longo prazo. Cultura do limão Tahiti, sempre lembrando que é uma cultura que vai produzir 15, 20 anos de idade, então não adianta nada você plantar um limão Tahiti, um pomar comercial, e dentro de 8, 9 anos de idade arrancar o pomar por uma questão de condução, tá bom? Então trazendo na prática para vocês, e sempre lembrando, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a cultura do limão Tahiti, eu tenho uma consultoria online falando sobre, né, trazendo os assuntos principais da cultura do limão Tahiti, tanto do plantio
até a comercialização. Se você tem interesse de conhecer mais essa cultura que hoje vem trazendo um ótimo resultado para o produtor, entre em contato com a minha equipe, né? Tá tudo na descrição aqui do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa aquele gostei, isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse conteúdo rico em informação aqui para vocês produtores, para vocês que gostam da cultura do limão Tahiti. E se você é novo também, deixa o convite para você se inscrever. Estamos com vídeos semanalmente, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí do campo. E vou deixar aqui no card final, aqui na tela final para vocês, um vídeo, né, falando sobre dicas para você produzir limão de qualidade. Até o próximo vídeo. Toda a honra e glória a Jesus Cristo.